Olá a todos e todas, muito prazer, professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia. Bom, hoje a gente vai encerrar um conjunto de reflexões que a gente iniciou algumas aulas atrás, que envolviam integração regional, relações internacionais, pensamos a questão dos blocos econômicos, pensamos a questão da globalização, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista do impacto da globalização no que chamamos de fenômeno identitário. E nossa última reflexão foi sobre a relação entre globalização e governança, né? Para pensar governança global, governança nacional, né? E aí a gente agora fecha esse cenário de discussões pensando a relação entre globalização, imigração e trabalho no mundo contemporâneo, porque são temas que estão amplamente envolvidos, né, e que um acaba afetando, influenciando diretamente o outro. Tá? Então a gente está aí diante dessa questão da globalização, da imigração, das relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. Então não tem como deixar de pensar a interconexão entre globalização, imigração e trabalho, sem entender que isso se dá dentro do capitalismo e nesse recorte de tempo específico que é o mundo contemporâneo, tá? A globalização, a imigração e as relações de trabalho no capitalismo contemporâneo, mais especificamente, já que ele é um fenômeno que vem desde a modernidade para cá, estão profundamente interligadas e refletem as dinâmicas econômicas, políticas e sociais do mundo atual, tá? A globalização tem ampliado os fluxos de pessoas, bens, serviços e informações entre países, criando um mercado global mais integrado, mas também gerando desigualdades e tensões, né? Então percebam que a gente sempre faz esse exercício de demarcar que, no mínimo, os fenômenos sobre os quais refletimos, eles podem trilhar dois caminhos. Sempre um caminho do ponto de vista do que ele pode ser de positivo, mas também das contradições, né, das tensões, dos conflitos e dos problemas que, às vezes, estão ocultos dentro daquele fenômeno. Então, se globalização e na sua relação com o capitalismo produzem aí, né, um fluxo de pessoas, bens, serviços e informações, por outro lado, em que condições esse fluxo acontece, tá? Como ele é vivido e experimentado pelas diferentes pessoas, né? Então a gente tem aí um cenário dessas relações amplamente marcado por desigualdades e por tensões. Então a gente tem sempre que ir com muita calma e muita cautela, né, para não fazer uma análise um tanto romantizada de certos processos, de certos fenômenos, uma vez que a vida é cheia, né, dessas complexidades e dessas contradições. A imigração, que é o outro tópico dessa aula, tá? Por sua vez, é um fenômeno que se intensificou com a globalização. Olha só que interessante. A imigração sempre existiu. Pessoas saindo, né, de seus territórios e adentrando outros lugares é uma coisa que sempre esteve em curso na humanidade. Agora, com a globalização, esse fenômeno se intensificou, né? Então, existem características da globalização que tem produzido a intensificação, né, do fenômeno da imigração. Muitas pessoas migram em busca de melhores condições de vida, tá? Trabalho ou segurança, geralmente vindas de regiões em desenvolvimento para países mais desenvolvidos ou, em alguns casos, de áreas com conflitos para regiões mais estáveis. Então, no nosso atual cenário, a guerra Ucrânia e Rússia produziu uma imigração em massa para outras localidades na Europa. A guerra o conflito, né, o processo de expansão territorial de Israel sobre a Palestina também tem gerado a migração, né, forçada de vários palestinos. Aqui no Maranhão, vocês já devem ter percebido, né, que a gente passou a conviver com o fluxo de imigrantes vindos da Venezuela, mais especificamente indígenas Uaral, né? E é muito interessante esse tópico porque, às vezes, a gente acabou criando o entendimento equivocado de que os indígenas Uaral, eles são refugiados políticos, como se eles tivessem sido perseguidos, né,
pelo governo venezuelano. E, na verdade, os indígenas Warao não são refugiados políticos, eles são refugiados climáticos. O território deles tem sido sistematicamente, né, invadido por empreendimentos globais, né, à procura de novas matrizes de produção energética, extração de petróleo, de gás, né, e outras fontes. E isso tem feito com que esses indígenas percam seus territórios, procurando, se dispersando por outras localidades, né? Então, é isso que eu falo que é o barato da sociologia, que tem a ver com a gente estar olhando para um fenômeno, achando que é uma coisa, mas a gente precisa ter uma certa imaginação sociológica, uma cautela sociológica, para entender que tem camadas de profundidade naquilo que não pode ser visto a olho nu, né? E que a gente tem que se apropriar disso para não produzir, né, compreensões equivocadas e acabar se tornando um reprodutor de equívocos ou de mentiras ou de desonestidades, né? Então, inclusive, a questão a crise climática vivida tem produzido refugiados climáticos que não dão mais conta de viver nos seus territórios e que acabam migrando, né, para outras localidades, tá? Certo. Então, com a globalização, essa imigração se intensificou, né? Muitas pessoas migram por vários motivos, né? A globalização, ao criar um mercado de trabalho global, tem gerado também um aumento na demanda por trabalhadores em setores específicos, como tecnologia, serviços e construção civil, atraindo imigrantes que buscam melhores oportunidades, tá? Contudo, a imigração também gera desafios, com o aumento da competitividade no mercado de trabalho e a pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, tá? Então, se a população, se o Estado de um país já tinha que lidar com as demandas daqueles que são naturalizados, né, que são nascidos ali, passa também a ter que ter essa preocupação, né, que tem a ver com direitos humanos. O Estado não pode negar ajuda humanitária, né, para refugiados ou para migrantes, tá? E aí isso cria também um desafio logístico, né, em termos de como lidar agora com essa população que vai se estabelecendo ali nesse novo território. Trabalhadores imigrantes frequentemente enfrentam condições precárias, como salários baixos, longas jornadas e discriminação, o que reflete a exploração de mão de obra em um contexto globalizado. Um caso muito famoso disso tem a ver com gente que vem da Bolívia e que vai trabalhar em São Paulo, né, sobretudo na produção têxtil, mas em condições altamente insalubres, degradantes, né, tanto em termos de condição de trabalho como em termos de jornada de trabalho e de salário, tá? Além disso, em muitos casos, imigrantes são empregados em setores informais ou em situações de vulnerabilidade social, o que perpetua a desigualdade e a exclusão. Já não basta ser imigrante, ou seja, está desenraizado do seu território e ainda é tratado da forma mais desumanizante possível, né? Então é uma dupla violência. As relações de trabalho no capitalismo contemporâneo são caracterizadas por um aumento na flexibilidade do mercado de trabalho, a terceirização de serviços e o crescimento do trabalho precário, muitas vezes relacionado à globalização. As empresas buscam maximizar os lucros, sempre querer ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, através da redução de custos, o que leva à precarização das condições de trabalho, com contratos temporários, baixos salários e a ausência de direitos trabalhistas. Então, essa gana e esse movimento que a gente vive de forma altamente violenta, né, e naturalizada, de achar que colocar o lucro acima de tudo é normal, faz com que muitos dos grandes empresários, para tentar, de certa forma, aumentar os lucros, contratem, por exemplo, a força de obra migrante, se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade territorial que essas pessoas estão vivendo, né, e também econômica, oferecendo salários muito abaixo do que está previsto na legislação nacional e também condições de trabalho, né, totalmente desfavoráveis, né, o que faria com que essa empresa fosse autuada e, sei lá, fechada, né, exatamente por não estar cumprindo minimamente o que está previsto dentro de uma legislação trabalhista. Então, às vezes, em muitos cenários, essa condição de imigrante, ela é uma condição da qual muitos
empresários, né? E essa lógica capitalista tira proveito exatamente para continuar no processo de maximização dos lucros. Isso é especialmente verdadeiro para os trabalhadores imigrantes, tá? Que muitas vezes são as primeiras vítimas dessa precarização devido à sua vulnerabilidade e ao status legal, muitas vezes incerto. Então, quando a gente olha, né, para a situação mais exemplar da condição migrante, a gente pensa no que acontece, por exemplo, em muitos migrantes que vão para as cidades estadunidenses, né? Primeiro, tem todo o movimento da tentativa de ir para lá, que às vezes a gente incorre no erro de achar que porque um migrante venceu todos os obstáculos e conseguiu se estabelecer, a gente cai na ingenuidade de tomar aquele migrante como regra. E ele não é a regra, ele é a exceção. A regra é as centenas de milhares de imigrantes que morrem no meio do caminho, sobretudo os que saem da América Central e que saem daqui da América Latina, tá? Morrem no meio do caminho ou não tem força suficiente para avançar. Tem gente que tenta fazer uma migração a pé, vende tudo que tem, ou vai mesmo na cara, na raça e na coragem, né? Sem nenhuma condição, né, de continuar aquela caminhada. Embarcam de forma ilegal e totalmente arriscada em vagões de trens ou, sei lá, são sequestrados por milícias locais ali que tentam tirar algum proveito dessas condições. Então, assim, sociologicamente, a exceção, ela é perigosa porque ela cria a sensação de que está todo mundo tendo aquela vida. Então, a grande estratégia é olhar para a regra. E para a regra, tá? A situação de imigrante faz sempre com que você seja duplamente explorado, não é? Porque se, por um lado, muitos trabalhadores que não estão na condição de imigrantes já sofrem ali a precarização do trabalho, os migrantes têm mais chances ainda de sofrer essa precarização de forma mais severa. A globalização também promove a circulação de capital e tecnologia, mas essa movimentação não é igualitária. Nem todo mundo está tendo acesso a isso, tá? Enquanto grandes empresas multinacionais se beneficiam das oportunidades oferecidas pela globalização, muitos trabalhadores imigrantes, e especialmente aqueles com menos qualificação ou em situações irregulares, enfrentam condições de trabalho difíceis e um processo de exclusão social. Se a gente minimamente faz um esforço de pesquisa para saber sobre o desfecho profissional que muitos migrantes da América Latina ou do continente africano tiveram no Brasil, a gente, por exemplo, consegue encontrar situações como a gente tem alguém que vem, por exemplo, do Congo, sei lá, Guiné-Bissau, Moçambique, vem para o Brasil, por razões muitas, vem de lá com uma alta qualificação, são pessoas que têm mestrado, doutorado, né? Chegam aqui, não são reposicionadas conforme as suas qualificações. São vistas com muito preconceito, com muita discriminação, preconceito esse que faz com que elas sejam lidas como desesperadas, miseráveis, menos humanas, e aí nesse sentido cria-se um descaramento no sentido de, olha, como tu está aqui no meu país, e aí algumas pessoas criam um sentimento equivocado de que os migrantes estão pedindo um favor, acabam oferecendo subempregos, com subremunerações, com subcondições, para pessoas de alta qualificação. Então, além de toda a humilhação, que é sair da sua terra natal, ainda tem que atravessar uma humilhação no país que escolheram como destino final. Às vezes nem é uma questão de escolha, é uma questão de para onde eu consegui ir. E aí há um duplo processo de desumanização, né? E aí isso é muito lamentável, é muito violento, mas infelizmente isso é um processo complexo e muito difícil de ser combatido, né? Que tem a ver com xenofobia, tem a ver com a nossa dificuldade em lidar com as diferenças culturais, né? E tem a ver com o crescimento de um ultranacionalismo que tem, de certa forma, aparecido em diversos países no mundo inteiro, tá? Então, esse imigrante, ele acaba sendo alvo, né, de todos esses processos. Esse fenômeno é parte de um processo mais amplo, tá?
de desigualdade global, onde as divisões entre países ricos e pobres se aprofundam e as populações vulneráveis, como imigrantes, tornam-se mais suscetíveis a essa exploração. Então, no atual cenário das relações internacionais, né, movido por esse ultranacionalismo, pelo crescimento dessa extrema-direita, exemplo de dois países, né, que têm tido problemas, que têm, na verdade, feito movimentações muito problemáticas em relação aos migrantes. A Alemanha e Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, então, tem sido um exemplo muito complexo, porque, inclusive, tem feito um movimento de deportar imigrantes, gente que está lá há muito tempo, que se estabeleceu, e das formas mais violentas possíveis, né? Quem lembra do caso dos brasileiros que começaram a chegar aqui aos montes, né? E que foram trazidos algemados, né? Então, eram trabalhadores que tinham abandonado tudo no seu país natal para tentar vida em outro país e que não tinham nem, a não ser, de fato, né? Digamos, a ilegalidade de viver como um irregular, né? Sem passar pelos trâmites dos serviços migratórios, não tinham nada nas suas fichas criminais, e aí foram tratados como criminosos, vieram para o Brasil algemados, sem nenhuma necessidade, né? Então, é uma decisão dos Estados Unidos, do seu atual governo, de demonstrar o que se entende por força, né? Como uma superioridade do povo estadunidense em relação aos outros povos. E aí isso é muito expressivo, né? De como os migrantes, eles ocupam uma condição de múltiplas vulnerabilidades. São vulnerabilidades em âmbitos culturais, econômicos e políticos. No contexto, tá, da imigração, as políticas migratórias também desempenham um papel importante. Alguns países adotam políticas mais abertas, permitindo maior liberdade de movimentação. Portugal tem sido assim, tá? Claro, né? Com algumas questões aí mais específicas. Enquanto outros impõem restrições severas, como é o caso dos Estados Unidos, o que pode gerar uma série de questões legais e humanitárias, que falava ainda há pouco, para os imigrantes, além de criar tensões sociais e políticas. Então, uma outra situação que todos os anos a gente assiste, migrantes vindos do norte da África ou do Oriente Médio, atravessando o mar Mediterrâneo em direção à Europa, em balsas ilegais e improvisadas, tá? Sem nenhuma condição, em que em muitas situações essas balsas naufragam e muitas pessoas morrem, né? Nunca vou esquecer a cena daquela criança síria que foi encontrada afogada na beira da praia, né? Então, era só uma criança de 3 anos que estava ali sendo levada por seus pais e que, num desastre, acabou, a balsa que eles estavam indo naufragou, muita gente morreu e aí, de certa forma, isso é muito sintomático, porque essas questões da migração são sintomáticas do tipo de relação que, por exemplo, a Europa estabeleceu com outros povos, né? Quando era a época da colonização e do imperialismo, tudo bem os europeus invadirem os outros territórios, né? Saquearem e tocarem o terror, como a gente gosta de falar no popular. Agora, mais no século XX e no século XXI, quando esses países que foram invadidos agora querem também conhecer um pouco, né, desses territórios estabelecidos, estáveis e que podem oferecer melhores condições de vida para essas populações, muitos países europeus são fechados, né, não querem criar políticas migratórias dentro de prescrições dos direitos humanos, né? Então, tudo isso é muito contraditório, tá? A crise dos refugiados, que ocorre em várias regiões do mundo, é um exemplo disso, com milhões de pessoas deslocadas devido às guerras e perseguições e desastres ambientais. As relações de trabalho no capitalismo globalizado também têm sido modificadas pela ascensão das plataformas digitais e do trabalho remoto. Isso gera, né, um fluxo migratório. Muitos migrantes, especialmente aqueles com habilidades específicas, têm encontrado novas formas de inserção no mercado de trabalho global, como freelancers em plataformas digitais ou trabalhadores do setor de tecnologia. No entanto,
esses trabalhadores frequentemente enfrentam a falta de direitos trabalhistas e uma crescente desigualdade no acesso a condições de trabalho. Em suma, a globalização tem remodelado as relações de trabalho, criando um mercado de trabalho mais competitivo e flexível por um lado, mas também mais desigual por outro. A imigração, enquanto resultado das desigualdades globais, leva a uma maior exploração dos trabalhadores em condições precárias e à intensificação das divisões sociais e econômicas, mas agora em nível global. A busca por melhores condições de vida e trabalho continua a ser uma das principais motivações para a migração, tá? Mas, ao mesmo tempo, revela os desafios de um capitalismo globalizado que tende a marginalizar as populações mais vulneráveis, como no caso dos migrantes. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. Forte abraço, a gente se encontra na próxima aula.